Boa tarde, gente. Como é que estão? Todo mundo bem? Tranquilo? Bom, então vamos lá, dando continuidade aqui às aulas de Educação Física em casa, tá bom? É o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre um tema que pra mim eu gosto muito, tá? E de início, de antemão, já peço desculpas pela claridade que tá aí atrás aí, né? Tá ofuscando aqui meu penteado novo. Não fui ao cabeleireiro, já deixo logo claro aí, viu? Foi coisa assim, no momento de ócio, né, do TPM da patroa aqui, ela resolveu cortar meu cabelo e eu não me opus muito não, né? Não tô nem doido. Enfim, gente, sem brincadeira, mas sem mais brincadeiras. A gente vai conversar hoje sobre um tema que para mim é muito interessante, porque envolve basicamente esse problema que nós estamos enfrentando hoje, né? A questão do coronavírus, que está em todos os jornais do mundo, certo? Mas hoje a gente vai compreender um pouco mais da relação do corpo, da saúde e da educação, certo? Qual é o conceito de saúde que a gente compreende hoje? Será que na história houve também mudanças sobre esse conceito? É sobre isso que a nossa aula vai tratar, tá bom? Então, para isso a gente vai ter que fazer uma breve viagem aí na história, né? Vamos voltar há uns milhares de anos aí, mais precisamente lá no Império Romano, né? Em que existia uma prática muito comum, principalmente corriqueira pelos políticos, né? Que isso veio se expandindo até nos tempos atuais, que é a política do pão e circo, que nada mais é do que a realização de eventos em que eram distribuídos pães, bebidas, né, vinho, e além do circo, né, para as pessoas se divertirem e ao mesmo tempo esquecer de todos os problemas que enfrentavam no seu dia a dia, certo? Então era uma forma de quê? Dos políticos terem controle sobre a consciência dos cidadãos, do povo, né? E a gente vê isso até mesmo nos dias a dias, também acontece muito ainda, tá? Então, nesse período também existia um homem chamado Juvenal, que era poeta. De antemão, pessoal, peço desculpas aqui pela iluminação atrás, tá? Eu sei que tá ofuscando aí, mas infelizmente não tem como eu fechar aqui, porque não existe essa possibilidade da janela, tá? Então, voltando aqui, Juvenal era um poeta satírico, né? Fazia sátiras. Sátiras, vocês sabem que são aqueles textos debochados, muitas vezes tem um fundo político, uma crítica social, né? E não diferente disso, o Juvenal ele vai fazer várias críticas ao modo, o comportamento, as condutas do povo frente a essa questão do pão e circo, né? Então, para Juvenal, a questão, ele vai dizer uma máxima que é conhecida até hoje no mundo, que é mens sana in corpore sano, certo? Mens sana in corpore sano, que nada mais é do que mente sã, corpo são. Corpo são, ou seja, mente saudável, corpo saudável. Só que essa máxima, ele cria isso num contexto lá do Império Romano, mas que quando ela vai chegando aqui na modernidade, né, com outros pensamentos, ela vai deturpando a compreensão, o que ele compreendia por ser saudável, certo? Por essa máxima dele. Ele ia dizer que os cidadãos de Roma, lá do Império Romano, não eram saudáveis, primeiro porque eles não tinham o próprio controle do seu pensamento. Eles eram escravos do seu próprio pensar. Ou seja, só por isso a gente já vê que o conceito de saúde, de estar um ser são, um ser saudável, não envolve basicamente aquilo que nós pensamos até hoje, que é o saudável por meio do biologicismo, né? Ou seja, o homem saudável é aquele homem que está ausente de doença, que geralmente é um corpo, né? Aquele modelo atlético, magro, forte, esbelto. Só que a gente vai ver, e o próprio Juvenal já dizia isso há muito tempo atrás, que a saúde não envolve somente a questão do biológico. Envolve outros fatores também, tá bom? Tanto que se assim fosse, não existiria tantas pessoas com depressão, com ansiedade generalizada e outros distúrbios mentais, né? Como a própria distorção de imagem corporal, que é muito comum hoje nos adolescentes, certo? Se o conceito de saúde fosse relacionado só com o biologicismo, né? Como explicar isso então?
Então o Juvenal vai dizer que existiam já desde aquela época modelos controladores que para as pessoas poderem sair daquilo ali, desse círculo, né, controlador, eles deveriam ter uma reflexão sobre si mesmo, conhecer a si mesmo. Então, para ser saudável, a gente tem que primeiro conhecer a nós mesmos, tá bom? E quando eu falo conhecer nós mesmos, gente, é fugir de todo e qualquer discurso que venha a controlar os nossos corpos, a controlar os nossos desejos, a controlar as nossas necessidades, como aquilo que a gente vê muito aí difundido nos discursos médicos, nas redes sociais, na televisão, nas revistas de moda, né? Então, quando ele fala que para ser saudável, a gente tem que quebrar essas amarras dos controladores, isso ele quer dizer o quê? Que a gente não vai... A gente tem que refletir, né? Isso é óbvio que todos pensam. Todo ser humano ele é capaz de pensar. Mas o que ele diz é que nós devemos parar para pensar. É o que eu falo para os meus alunos. Eu não gosto de aluno que pensa. Todos nós somos capazes de pensar. É interessante a gente parar para refletir. É o parar para pensar sobre determinados problemas de sua vida que faz realmente com que nos tornemos questionadores, interrogamos sobre a vida. E era sobre isso que ele dizia. Levando para o nosso campo, para a nossa experiência, você pode comprar uma coisa que está na televisão, né, um celular novo, um carro do ano e tal, desde que você tenha consciência disso. E você reflita, você questione. Por que será que eu estou comprando isso? Por que será que eu estou comprando essa roupa, esse celular? Certo? O que não pode, segundo Juvenal, é nós termos um comportamento cego, né? Uma conduta que não nos faça enxergar o problema, enxergar aquilo que nós estamos presos. E aí nós seguimos como gado, seguindo a grande maioria, a massa, certo? Sem nenhuma reflexão. Essa aqui é a questão do questionamento. Então já envolve o quê? Só por esse pequeno exemplo a gente vê que a saúde já envolve um entrelaçamento entre o corpo e a mente. A mente, isso que a gente compreende como o próprio pensar. O eu que me diferencio, que consigo me diferenciar do outro, tá bom? Mais pra frente, ele vai dizer também que ele bebeu na fonte também de filósofos, de pensadores, inclusive até que hoje influenciam a medicina, como Sócrates e os pré-socráticos também. Quando o Juvenal vai falar, o próprio Sócrates vai falar sobre a questão do regime, completamente diferente do que a gente compreende hoje. O conceito de regime, bem diferente de hoje. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala em regime hoje, a gente fala em quê? Basicamente em algo que se define por uma alimentação e pelo treinamento, né? Então, a pessoa que quer fazer o regime, ela quer perder peso, então ela tem que fazer uma alimentação balanceada e tem que fazer uns treinamentos específicos para aquilo, né? Mas não é só isso, gente. A gente for viajar lá para pegar esse conceito de regime que foi quando surgiu lá na Grécia Antiga. Esse conceito significa basicamente o conjunto de todos os hábitos da vida, né? Os cuidados que se resume também aos cuidados com si e ao cuidado com o outrem. E é óbvio que quando eu falo outrem aqui, eu não reduzo apenas a questão do outrem humano, da outra pessoa, como também aos animais, à natureza. Porque é muito importante que a gente compreenda que nós somos seres relacionais e o cuidado comigo, né, tendo em vista que a saúde não é algo só biológico, como a gente falou aí, nos faz também, a partir do momento em que eu tenho um vínculo com o outro, eu venho a me sentir melhor. Certo? Tanto que existem terapias aí, como a zooterapia, que diz que o contato do ser humano com o animal, né? Muitas vezes usam um cavalo, qualquer animal, o cachorro e tal, faz com que o ser humano se sinta melhor. Ele faz, tanto que muita gente diz que ao ter esse contato com o animal, ele se sente um ser humano melhor. Querem ver outro exemplo? Um bem próximo da gente que está acontecendo agora aí. Nesse período de coronavírus, a gente vê muitas pessoas ajudando uns aos outros, né? Nosso coordenador Emerson aí, que conseguiu mais de 1 tonelada de alimentos, junto com outros colegas da escola, do Regro Tinoco, da manhã e da tarde. Eu destaco o Emerson porque ele realmente fez uma campanha muito intensa nas redes sociais, enfim, e conseguiu muita coisa assim.
Mas será que o Emerson não se sente bem? Será que esses outros professores não se sentem bem ao ajudar? Será que essas pessoas que estão aí assistindo as lives e tal, doando, né, não para os artistas, mas para as pessoas que estão necessitadas, e mesmo os artistas que estão participando desses eventos aí, será que eles doam por doar? Ou será que ao fazer isso, eles também não se sentem bem? Eu mesmo me sinto bem, certo? É bom a gente ajudar o outro, porque aquilo vai nos mudar também. O que nos mostra também que o regime, dentro desse conjunto de hábitos da vida, né, que relacionam os cuidados de si e do outro, vem justamente disso aí, gente. Que a saúde, ela não é algo individual, puramente individual. Ela é algo também que envolve toda uma relação com o outro. E quando eu falo outro, eu falo com toda a vida, com toda a nossa existência, certo? Então Sócrates, ele vai dizer lá a importância do conhecimento sobre si, né, para dar a nós mesmos aquilo que o nosso corpo, aquilo que nós somos capazes de suportar, gente. Isso é extremamente fundamental, esse conceito dele, né? Porque levando para o campo da educação física, né, dos esportes, da ginástica, enfim, qualquer uso das práticas corporais. Lembra que eu falei na aula passada lá que o nosso corpo fala, que é necessário que a gente possa ouvir as vozes do nosso corpo? É justamente falando sobre isso, gente. Dessa relação de que quanto mais eu ouço a voz do meu corpo, mais eu me compreendo e sou um ser saudável. Porque se imagina lá, o homem vai jogar futebol, senta dor na perna, uma bailarina que vai dançar e senta dor no pé, no calcanhar, mas diz, não vai dar, vou continuar. E o corpo já está dizendo ali, homens, vocês têm que parar. Está na hora de nós pararmos. E ele continua, ou ela continua, e acaba tendo uma lesão grave. Não é? Por quê? Porque não ouviu a voz do nosso corpo. Então a saúde envolve também essa reflexão, esse conhecer a nós mesmos, certo? E dar ao nosso corpo aquilo que nós somos capazes de suportar, certo, gente? Então é o seguinte, isso envolve também uma questão de uma arte do viver, é o que eles vão falar de uma arte de viver, certo, gente? Lembra também que eu falei lá na aula passada de como o pensamento também envolve a questão de saúde, né? Porque essas pessoas que são preconceituosas, racistas, homofóbicas, envolve a questão, né, xenófobas ou misóginas, que é a aversão às mulheres, por exemplo, como essas pessoas são doentes também, porque ela não presta atenção naquilo que o outro vai sentir. Então muitas vezes eles têm um problema, certo? Pessoal, íntimo, que nem muitas vezes eles mesmos sabem explicar o que é, que envolve já outros fatores, né, neuroses que às vezes ficam no nosso inconsciente, que eles acabam exteriorizando, mas fazendo mal aos outros, né? Isso é um pensamento, é uma forma de doença, um pensamento doentio. Ah, professor, isso quer dizer que essas pessoas não devem ser responsabilizadas pelo que falam? Claro que não, é óbvio que devem sim ser responsabilizadas, certo? É por isso que eu trago nessa aula de hoje a questão da educação, gente, e como é importante a educação, e não só o trabalho médico, enfim, mas de como é importante, não só na escola, mas também na nossa casa, essa questão da saúde relacionada com a educação, certo? Por quê? Porque essa questão do compreender a nós mesmos é uma aprendizagem, é uma forma de aprendermos mais sobre nós mesmos. E quanto mais aprendemos sobre nós mesmos, nós podemos nos conhecer melhor e compartilharmos melhor de nossa existência com o outro. Lembra que a saúde é algo que é relacional, né? A relação entre eu e o outro. E não cabe aqui, gente, falar de um tolerar para respeitar. Olha só como é interessante. Se eu tolero uma pessoa para respeitar, eu nada mais, nada menos estou seguindo o que a lei diz, né? A lei diz, olha, você não pode ser racista, você não pode ser homofóbico, você não pode ser misógino, porque senão você vai ser preso. Então o pensamento das pessoas ficam, já que eu não posso isso, tenho que tolerar, então eu vou respeitar, mas eu não concordo com a existência daquela pessoa. Não, eu recrimino aquele ser, certo? Então tolerar não é mais significativo aqui. Muita gente no passado falava numa educação para o tolerar. É errado, tá? A gente deve pensar numa educação saudável. Pensar na educação saudável nesse contexto é buscar compreender a existência do outro. E buscar compreender a existência do outro para poder respeitar. Então seria mais ou menos isso. Seria olhar para o outro e dizer, caramba,
Eu sei o que você passa, imagino o que você está passando. Não gostaria que aquilo acontecesse, que isso viesse para mim. E por compreender e ver que isso não é uma forma de um ser humano ser tratado, que eu vou te respeitar. E eu quero você no mesmo convívio, no mesmo espaço que eu. Perceberam aí a diferença? Eu falo isso também porque olha só como é interessante. Olha só que coisa, como às vezes o ser humano pode ser cruel, né? O que acontece? Estamos passando agora por um momento de coronavírus em que os profissionais da enfermagem, principalmente, estão tomando a frente, eles estão na linha de frente do combate a esse vírus, né, maldito, que já matou várias pessoas. Mas muitas pessoas realmente estão elogiando os enfermeiros e tal, essas pessoas que estão lutando, enquanto outras, né, têm a coragem. Eu vi a reportagem ontem de pessoas que estão colocando dizeres no carro desses profissionais, na porta de casa, dizendo para eles se mudarem, para eles ir morar em outro lugar, porque estão trazendo perigo para aquelas pessoas. Então, xingando, enfim, estão sendo até ameaçados, gente. Olha aí só como é a questão de um pensamento, um certo tipo de pensamento doentio, né? E a gente viu aqui que a saúde é um processo dinâmico, em resumo, tá? A saúde é um processo dinâmico que vai envolver tanto os processos biológicos como os culturais também, certo? Os sociais, que é muito importante. Por isso que ela não deve ser só algo presente no conhecimento médico, né? Durante muito tempo, gente, a saúde aqui no nosso país, principalmente, ela foi relacionada à imagem do corpo jovem, do atleta, certo? É tanto que se você parar para pensar, há 10, 15 anos atrás, ou menos até, eram pouquíssimos os idosos que cuidavam da saúde. E foi a partir de vários estudos do campo da educação física e depois da difusão dos discursos médicos, que esse público, né, os idosos, passaram a se exercitar. Olha aí que interessante, não é isso? Então, para a gente ter um resumo aqui, a gente foi lá na Grécia, a gente foi lá no Império Romano, para falar sobre essa questão, né, de que uma doença, uma saúde não envolve só uma questão quantitativa, uma saúde que pode ser colhida, né, no corpo, que pode ser aferida, que envolve só o biológico. A saúde também envolve o emocional, a saúde também envolve a questão psicológica, né? Então, se a gente fala muito num regime que envolve alimentação saudável, muitas atividades físicas, é óbvio, gente, eu sou da área da educação física. É lógico que eu não vou recriminar essas coisas, né? Esses fatores. Mas o que eu quero dizer também é que, além desses, né, de fazermos regimes disso, não só disso, nós também que possamos fazer regimes para sermos mais afetuosos, para sermos mais amorosos com os outros, né? Para que possamos compreender e viver essa vida de uma maneira mais plena. Aí eu falo sobre as questões dos excessos, que a gente deve criar os excessos, que era o que Juvenal, que Sócrates dizia. Nós não é que deixemos de viver, mas que possamos refletir e repensar sobre os excessos para que tenhamos uma vida mais feliz, uma vida mais prazerosa, certo? E aí eu digo, por exemplo, é um caso de uma mãe não ser super protetora demais. As mães estão aí em casa, devem estar escutando, né? Os filhos tendo aula. Então a mãe não pode ser super protetora demais, bem como também não podem dar liberdade demais aos filhos, né? E nós, no caso, todos nós, não é o caso de sairmos por aí, né, vivendo como se não tivesse um amanhã, né, desregrado. Tem gente que sobe até em prédio, pula de um prédio para outro, mas também não devemos ter medo da morte e deixar de vivenciar e de relacionar e de realizar certos prazeres da vida, né? Como viajar, ir para um lugar bacana, para se alimentar melhor, enfim, tudo aquilo que a gente pode desfrutar de uma maneira plena e saudável, tá bom? Então é por isso que deve ter um certo equilíbrio, um equilíbrio em que faça com que nós vivemos uma vida, um tempo, possamos viver o nosso tempo de maneira mais prazerosa possível, respeitando as nossas próprias, né, como eu disse aqui, o cuidado de si, o cuidado com o outro, hein? Que possamos compreender também a nós mesmos aquilo que nosso corpo
pode suportar. Tá bom, gente? Então era essa aula sobre hoje que a gente vai falar. Na próxima aula eu estarei falando mais especificamente sobre essa questão do coronavírus, né? Do coronavirus. A gente vai estar falando um pouco mais especificamente em cima disso, sobre os sintomas, né? Em cada sintoma a gente vai falar relacionado sobre a importância da prática da educação física, né? Para o combate desse vírus desgraçado aí que está tirando a nossa paz. Mas tudo isso vai passar, tá bom? E então, como sugestões de filmes agora, infelizmente, para a gente compreender como o ser humano ele é relacional, que para um ser saudável ele precisa do contato do outro, eu vou indicar 2 filmes, mas também não com uma obrigação de assistir e tudo mais. Né? Não vou passar nenhuma tarefa nessa aula, vou passar só na próxima aula sobre o coronavírus. Mas eu vou estar indicando esses filmes. Eu já procuro ver aqui no Instagram, tem os 2 disponíveis. Infelizmente são pagos, tá? E é óbvio que eu sei que nem todos vão ter a condição de pagar, e nem é do interesse de todos pagarem. E já procurei outras plataformas, Netflix, a Amazon também, a Telecine, e vi que não, enfim, é difícil. Então, assim, para quem tiver a possibilidade de assistir, os filmes são Náufrago, né, com Tom Hanks, que mostra a história de um homem que veio parar, depois da queda de um avião, veio parar sozinho numa ilha deserta, certo? E passou a conviver sozinho. E ele, em um determinado momento, meio que mexe com suas faculdades mentais, essa questão de viver só. Tá? É um filme muito interessante. Outro filme é As Aventuras de Pi, que muitas pessoas quando assistem dizem: ah, mas o filme é muito mentiroso. E no término do filme eles percebem que não, que o filme realmente traz uma mensagem muito interessante e muito rica sobre essa questão de como o ser humano ele é um ser relacional. Para ser saudável, essa imagem do homem saudável não se reduz ao biológico em si, mas também a questão psicológica, o social, né, a cultural, tudo isso como um ser integral que nós somos, tá bom, pessoal? Então é isso. Na próxima aula, já disse aí, vamos falar sobre o coronavírus, tá ok? E fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima aula.